As bolhas sociais cercam a sociedade em que vivemos, e isso pode ser um problema. Por conta delas, muitas brigas e discussões surgem, discursos de ódio são levantados e as pessoas passam a se fechar no seu próprio universo particular. Mas quais as causas disso? Como evitá-las? E de que forma a internet participa do processo de formação dessas bolhas? Eu sou a Maria Lolato, diretora da JPress. Oi, gente, eu sou a Vanessa. E eu sou o Johnny, nós somos repórteres da JPress. E vai começar mais um Fora da Caixa. O tema de hoje veio de uma brisa que a gente estava tendo sobre outros temas, vamos dizer. Sim, a gente estava querendo falar sobre como as pessoas estão buscando crenças alternativas nos dias de hoje. Direto eu vejo a galera compartilhando post de tarô e astrologia no Twitter. Tem uma amiga que fala que a semana dela só começa depois de ler as previsões do Igor Reale, né? E a Vani mesmo escreveu uma ótima reportagem sobre astrologia e parecia bem interessante aprofundar. Obrigada pelo elogio. Mas voltando, a nossa diretora falou um negócio bem interessante que nos fez refletir um pouco. E se isso fosse algo que a gente só percebesse por estar na nossa bolha? Até porque, no próprio censo do IBGE, é constatado que as religiões evangélicas foram as que mais cresceram no país nos últimos anos. Com esse comentário, o Johnny teve um insight. E se o tema fosse justamente essas bolhas sociais em que a gente vive? E assim surgiu o assunto do podcast de hoje. As bolhas são um tema bastante recorrente. No Enem do ano passado, por exemplo, era possível relacionar com bolhas. E o tema da redação era sobre manipulação das pessoas através dos dados da internet. Era sobre isso mesmo. E muito tem se falado nas bolhas, porque elas têm impactado até mesmo a política. Real, tem o caso da eleição do Trump, por exemplo, em 2016. Na campanha para a presidência, a Cambridge Analytica foi contratada para coletar informações pessoais do Facebook de diversos possíveis eleitores. Com esses dados, diversas postagens foram feitas com a intenção de inflamar o eleitorado, que em sua maioria defende o nacionalismo exacerbado, por exemplo. E essa metodologia usada na campanha do Trump gerou um debate enorme em como o acesso à informação pode ter influenciado no reforço da pós-verdade. E é válido comentar para o público que pós-verdade é um neologismo, ou seja, uma nova palavra. Ele é usado para se referir a quando nossas próprias opiniões e crenças pessoais se tornam mais importantes que os fatos. Inclusive, o próprio termo foi considerado palavra do ano em 2016, pelo dicionário Oxford. E tem o próprio caso brasileiro com a eleição do Bolsonaro. Boa parte do eleitorado foi atraída pelas correntes de mensagens no WhatsApp. Isso aconteceu com diversas notícias forjadas e uma linguagem que inflama o eleitor, que já está insatisfeito com a situação política. E teve o fato das pessoas só se relacionarem com aquelas que tenham o mesmo pensamento político que elas, deletando, bloqueando, silenciando, ou até mesmo cortando relações com quem pensava diferente. A Nara Bretas, especializada em comunicação nas redes sociais, comenta um pouco desse contexto. Ela acaba utilizando o termo realidade filtrada e acho que está muito relacionado com a pós-verdade. As pessoas hoje estão vivendo uma realidade filtrada de uma forma amplificada, que antes ela tinha que parar de conversar com as pessoas ou evitar encontrar e tudo mais. E agora, como a rede social ela vai filtrando cada vez mais essas coisas a partir desses algoritmos, isso foi amplificado.
É muito doido pensarmos que é justamente a internet que amplia esse fechamento em bolhas, não? Ainda mais porque eu sempre ouvi de muita gente que a internet ajudou elas a conhecerem assuntos e pessoas novas. É claro que ajuda, mas os algoritmos das redes sociais criam uma situação inversa. A Nara também explica como esses algoritmos funcionam. O que acontece, né, nas redes sociais digitais? Você tem a opção lá de deixar de seguir, você tem a opção de excluir aquela pessoa da sua rede social. Então, algumas ações que a rede social te permite, elas vão fazendo a sua realidade ficar cada vez mais filtrada. Então, quando você vai lá no seu Facebook ou no seu Instagram e deixa de seguir uma pessoa ou curte algo que uma outra pessoa disse, ou então exclui uma pessoa da sua rede social. Todas essas ações, elas deixam rastros e o algoritmo dessas redes, eles captam essas ações. E aí, o que o algoritmo vai entender? Que você não gosta daquele tipo de coisa que aquela pessoa que você excluiu publicou e que você se interessa por aquele assunto que tem naquele post que você curtiu. Então, esses algoritmos, eles vão filtrando tudo que você faz na internet, todas essas pegadas, né? Que alguns teóricos chamam de pegadas, outros chamam de rastros. Então, os algoritmos, eles vão interpretando todas as suas ações ali. Então, a sua realidade, ela vai ficando mais filtrada na rede, né? Tudo bem, a gente está aqui dizendo que as redes sociais intensificaram essas bolhas. Mas assim, para elas serem intensificadas, já tinham que existir antes, né? Exatamente, Maria. Inclusive o Deodato de Paula, pós-graduando da USP na área da teoria da comunicação, comenta que as pessoas tendem a buscar mais essas zonas de conforto. As pessoas tendem muito a se informar, buscar conteúdos para se informar, alimentar aquilo que elas já pensam, a forma como elas pensam, alimentar quem ela é e quem ela se construiu, né, durante a sua vida. Mas as pessoas dificilmente, algumas raras as exceções, né, se abrem para o que é novo, para aquilo que não é esperado, para novas experiências, mudanças radicais de vida, etc. Então, nesse sentido, as pessoas tendem muito mais a se informar do que a comunicar. Então, as pessoas sempre, muitas vezes, estão lendo jornais, justamente os jornais que elas gostam, para ver conteúdos que vão estar próximos do que elas pensam, para alimentar as opiniões, alimentar o imaginário dela e aí continuar agindo no mundo. Do jeito que estávamos falando, a gente parecia até nossos pais, né? Quando eles dizem que a internet estragou tudo. Ai, gente, é verdade. Mas assim, sem dúvidas, essas bolhas sempre existiram. Inclusive, são elas que geram grande parte dos preconceitos, né? Isso mesmo, Van. Como o preconceito racial, que surgiu porque pessoas acreditavam que só por ter a pele clara eram melhores do que aquelas que tinham a pele escura. E quando você não lida com a diversidade e se fecha com pessoas que somente concordam entre elas, rola esse reforço. A própria Nara comenta sobre isso. A partir do momento que você vive essa realidade filtrada, né, você está cada vez mais inserido na bolha de pessoas que têm um pensamento e um discurso semelhante ao seu. E você acaba tendo menos contato com um discurso que é contrário ao seu, e isso pode te ajudar a formar uma fala mais forte, talvez, para ser contrário a tal coisa em detrimento da outra, pode te fazer mudar de ideia. Só que como você não tem mais contato com aquele tipo de discurso, por causa dessa realidade filtrada, isso acaba deixando você, eu não sei te falar, acho que as pessoas estão muito extremas, elas estão achando que só aquela opinião delas ali é real, sabe? E não é bem assim. Bom, e se vocês me permitirem, eu vou retomar um pouco. Johnny, você comentou que o Deodato estuda a teoria da comunicação, né? Fiquei curiosa com uma coisa. Como será que essa área enxerga a questão das bolhas? Ele também explica um pouquinho disso pra gente. As bolhas, elas na verdade, elas são a negação do outro. Porque essas bolhas, elas são o reforço do eu.
A pessoa tá lá porque quem tá dentro da bolha concorda com ela, pensa como ela, age como ela. Então, para ela tá, na verdade, reforçando o próprio eu dela estando na bolha. O que nós temos no nosso social hoje são um grupo de pessoas com uma insegurança tamanha e com um medo tamanho de se relacionar e de pensar que elas buscam a todo momento simplesmente reforçar aquilo que ela acha que ela é. É muito triste pensar que muitas vezes essas bolhas acabam limitando a visão das pessoas e as torna cada vez mais egoístas. E esse egoísmo todo vai deixando as pessoas menos empáticas, né? As bolhas passam a nos deixar cada vez mais numa redoma, e desde que tudo dentro dela esteja certo, nada mais importa. Nossa, eu sinto muito isso, Johnny. A indiferença que a gente vê as pessoas lidando com os problemas da vida dos outros é absurda. Realmente, parece que se a sua barriga tá cheia, a do outro pode roncar o quanto for, que você não vai escutar. E além do mais, as bolhas dificultam até mesmo a interação entre as pessoas. Muitas vezes, quando você consegue sair da sua bolha e entrar em outras, por ser uma situação que você não tá acostumado a lidar, você se cala. Isso mesmo. Na conversa com o Deodato, ele explica esse conceito. O nome disso é espiral do silêncio, e até tem relação com o exemplo que a gente deu das eleições no Brasil. Pessoas que pensam de forma diferente, quando estão em um grupo social que pensa de determinada forma, essas pessoas tendem a ficar quietas. Por isso que é espiral do silêncio, né? Então, se uma pessoa é a favor de alguém do governo e ela está num grupo de pessoas que é a favor de outra pessoa, ela tende a se omitir, ela tende a não falar. Porque justamente ela sabe que quando ela for falar ou quando ela se expressar, esse grupo vai se opor a ela violentamente, né? Saber que as redes sociais filtram boa parte da informação da internet é muito bom para que a gente evite se manter nessas bolhas. Tanto a Nara quanto o Deodato ressaltam a importância de escutar os outros lados. O Deodato, por exemplo, comenta que é preciso interagir com as discordâncias, incluindo também ler e escutar pontos de vista e posicionamentos diferentes do nosso. Gostei muito de algo que a Nara comentou. Às vezes a gente fica bravo porque uma pessoa tem um pensamento muito radical e muito diferente da gente, mas a gente não para pensar qual é a formação discursiva dele, né? O que essa pessoa passou na vida dela até chegar agora, que a levou a ter esse pensamento. E muito do que se fala também serve para que a gente não se iluda. Criamos uma certa zona de conforto com pessoas que concordam com a gente. E acabamos por achar que está tudo bem, né? Que tudo se resume à nossa vivência e só. Nossa, real. E eu mesmo acreditava que não havia tantas pessoas que concordavam com os discursos de ódio, por exemplo. Mas a real é que eu tava vivendo na minha própria bolha, que tava indo tudo muito bem, porque meu círculo social não reproduz essas coisas. E quem eu discordava simplesmente excluía, bloqueava e ignorava. É um caminho mais fácil, né? Nem me fale, tem horas que a gente cansa mesmo. Na vida real, você tá lá fisicamente com a pessoa, então inevitavelmente você precisa interagir. Mas nas redes sociais é muito mais fácil simplesmente ignorar. Então, muito Black Mirror isso. E falando nisso, tem até um episódio em que os personagens podem escolher não ver mais quem eles não querem. Essas pessoas viram simplesmente um borrão. Isso tá muito mais próximo da nossa realidade do que a gente pensa. Um negócio que a Nara comentou sobre como driblar os algoritmos é interagir com os posts que a gente discorda. Seja comentando, ou no caso do Facebook, colocando aquela reação de emoji bravo, sabe? Ou até mesmo denunciando quando for crime de ódio mais grave. Mas a real é que somente ignorar ou bloquear não resolve o problema. Ruim que isso dá uma canseira, viu? Vou te falar. Eu mesmo, briguei bastante na época das eleições porque minha tia só compartilhava fake news. E até minha mãe veio falar comigo pra evitar tretas familiares. Eu só sei que uma hora eu acabei desistindo, confesso. É uma coisa que exige muita saúde mental mesmo. E tem coisas que as pessoas comentam que, olha, vou te falar, na internet é até pior, porque elas acabam se aproveitando do anonimato para destilarem ódio. Uma possibilidade, que nem a Nara comentou, é a de tentar sempre entender o porquê dessas pessoas terem tais opiniões. Pra tudo, existe uma razão, um contexto maior que levou pra aquilo. E não entender esses contextos faz a gente deixar de entender os reais problemas que existem. A gente acha que tá arrasando com algumas pautas que sim, são importantes, mas que em uma outra realidade só não fazem sentido, porque as prioridades são completamente diferentes.
E escutar esses outros lados permite que a gente saiba também como dialogar com essas pessoas. Isso de enxergar a realidade do outro é muito necessário mesmo. Lembro que em uma conversa com algumas amigas surgiu um debate sobre coletor menstrual. Todo mundo discutindo sobre como outras mulheres precisam conhecer que ele era super ecológico e a poluição causada pelos absorventes comuns era absurda. Até que em um momento uma colega de sala perguntou se a gente já tinha parado para pensar que, em alguns locais, as mulheres simplesmente não têm acesso nem ao absorvente comum. Não só pelo preço, mas também pelo tabu que a menstruação representa nesses locais. Como falar para essa mulher que ela deve usar um coletor menstrual para não poluir o meio ambiente? Essa pauta só não faz sentido naquele contexto. Tá. E acho que é sempre bom pensar que estamos sempre dentro de alguma bolha. Todos os nossos pensamentos, eles já vêm carregados de vários outros fatores, como nossa classe social, gênero, cor e a nossa criação. Romper essas barreiras vai muito mais além do que enxergar o outro. Tentar entender sem nenhum pré-julgamento. Sim, aí a gente acaba entrando em um debate mais ético. Inclusive o Deodato cita algo assim também. As bolhas sociais levam a um problema ético, né? De como eu vou me relacionar com esse outro que está na minha frente. Acho que o maior problema no que diz respeito à comunicação e no que diz respeito à ética é esse, né? O problema da comunicação é como essa relação vai se dar e de que forma ou não vai acontecer a comunicação. Mas agora, o modo como eu me coloco na ação de receber esse outro e de pensar essa ação, aí já é um problema ético e moral, né? Então nós temos duas coisas que são próximas, mas que são problemas atuais hoje. Eu gosto muito dessa ideia de compreender o lado do outro. É importante pra gente aqui do Fora da Caixa, já que no jornalismo é essencial saber buscar os diferentes lados de um fato. E também é importante para toda a sociedade. Essa discussão sobre bolhas realmente renderia uma longa conversa, mas infelizmente nosso podcast fica por aqui. É uma pena mesmo, mas esperamos que essa conversa toda tenha gerado uma boa reflexão. Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Sigam a @jornalismojunior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Roteiro por Caroline Aragaki, Johnny Taira, Maria Lolato e Vanessa Evelyn. Edição de som e produção por Karina Taraziuk e Bruno Richard. Direção por João Vitor Ferreira, Tamara Nassif e Yasmin Oliveira.